Bom, sejam todas muito bem-vindas. Estamos na nossa segunda aula ao vivo da nossa jornada Sedução. Para quem chegou aqui, a jornada começou no dia 1º de março, com um grande objetivo, no mês da mulher, o mês de março, a gente trazer mais consciência corporal para a mulher. Então, a gente está falando desde o dia 1º sobre hábitos e rotinas, sobre musculatura pélvica, sobre a importância da gente movimentar o corpo de forma consciente e como tudo isso reflete na nossa libido, na nossa energia sexual e, consequentemente, nas nossas relações, né? E na relação que a gente está falando aqui, não é somente relação sexual. Então, na última aula, quarta-feira passada, a gente falou muito sobre crenças, tabus, conexão, atração. Ela está gravada lá no YouTube, então quem está chegando agora e quiser dar uma conferida, o meu canal do YouTube eu vou colocar lá depois no grupo, mas é crisado.oficial. E se qualquer coisa me pede inbox também. Hoje a gente vai falar de um tema que tem muita procura, mas ao mesmo tempo tem muito medo, né? Tanto que a gente sempre tem, isso é bem comum, principalmente para quem trabalha com a sexualidade, né? Que é o nosso caso aqui, entre eu e outras terapeutas e sexólogas que estão na sala, a gente sempre tem uma busca, né? Curiosa das mulheres pela questão de terapia do vibrador ou o próprio uso do vibrador, mas toda vez que a gente senta para uma roda de conversa, olho no olho, e tanto no digital quanto no presencial, a gente percebe muita resistência e medo. Não sei se é para mim, não sei se eu devo entrar nessa sala, não sei como é que essas gurias vão estar vestidas. Então, assim, é uma preocupação grande da mulher, principalmente, né, a mulher que a gente tem no Brasil, que se diz tão moderna, ela ainda tem muito medo desse famoso nome vibrador. Aquelas que estão aqui comigo, que algumas eu já conheço pelo nosso movimento, né, contínuo, quase um ano juntas aqui, falando de sexualidade no digital, se encontrando nessas salas aqui, quem de vocês aqui que está chegando consegue, assim, com tranquilidade, falar para as mulheres que rodeiam vocês que vocês são usuárias, porque tem classificações, tá, gurias? Vamos lá. Tem as usuárias de vibradores, e tem as usuárias e as traficantes, que é no meu caso também. As traficantes é que vende, que proporciona o prazer, o desejo. Então, me coloca aqui, porque eu sei que tem umas traficantes junto comigo. Por que a gente diz tráfico? É tudo legal, bonitinho, com nota fiscal, mas ainda é um assunto proibido entre muitas mulheres, né? Então, é importante a gente entender que esse movimento ele vai acontecer, sim, no movimento de mulheres que estudam sobre sexualidade, mas mais do que estudar sobre o nosso corpo, a nossa sexualidade, nós profissionais que buscamos essa formação, a gente primeiro precisa falar da nossa vida, né, gurias? Temos bastante usuárias e traficantes. Gostei, estou me sentindo em casa. Então, assim, por que eu estou falando de usuário e traficante? Antes da gente entrar aqui no tema, eu vou colocar, não vou deixar o volume, porque eu não sei se o volume vai sair como eu gostaria, mas eu vou falando e para vocês irem acompanhando. O mercado e o tema está crescendo tão rápido, gente, vou achar aqui o volume. O mercado está crescendo tão rápido, que a gente hoje já vê falar de vibradores nas mídias, né? Não sei se é o caso de todo mundo aqui que já viu, mas a gente teve esse movimento no Fantástico ano passado, numa série. Então, hoje, onde a gente tinha que falar escondido, que para comprar tinha que ser numa loja, no centro da cidade. Hoje a gente já vê profissionais, né, na área da consultoria, na área terapêutica, que é o caso de muitas de nós aqui, sexólogas, fisioterapeutas pélvicas, trazendo o produto mais próximo da mulher. E por que vocês acham que isso está acontecendo? Porque é moda? Porque é tendência? Não, gurias, é porque é saúde, é porque a gente precisa realmente falar sobre o tema, dos benefícios do vibrador na vida da mulher. Então, a mídia ela vai trazendo isso com mais ênfase, não para ser contra um movimento, muito pelo contrário, para a gente trazer mais informação e conexão. Então, vocês pensem, a mulher brasileira que está assistindo, né, o Fantástico, esposo, se depara com uma reportagem dessa, de duas umas. Não sei o que aconteceu com as meninas que também têm o atendimento com mulheres. De duas umas. Ou elas infartam, né?
e desliga a televisão e sai correndo. Ele não pode saber, meu Deus, ele vai reconhecer ele vai reconhecer que aquele batom vermelho que está na minha bolsa, que ele acha que é para retocar no restaurante, é um vibrador. Acontece, elas infartam quando o parceiro descobre que aquilo tão ingênuo e tão bonito e tão tecnológico que ela carrega na bolsa e que ela não para de retocar o batom no banheiro na hora do restaurante, é mais do que um batom, é mais do que um poder que a mulher carrega na bolsa hoje, né, gurias? Ou ela aproveita esse momento de rede nacional e traz o assunto fora da cama, né? Que é o nosso grande objetivo aqui. A gente quer trazer a terapia do vibrador, gurias que estão chegando, profissionais, entre tantas convidadas que estão chegando por aqui, sejam todas bem-vindas. A gente quer trazer esse termo, terapia do vibrador, para fora de consultório. Apesar dele ter nascido dentro de consultórios de terapeutas, sexólogas e algumas fisioterapeutas pélvicas que eu atendo já no Brasil usam esse termo, né? Porque ele passa a ser apenas recreativo, como a gente fala, e ele tem um uso terapêutico. O que é o uso recreativo? É um termo bonito, mas nada mais é do que você explorar o seu corpo na masturbação, e a gente vai falar um pouquinho aqui de alguns modelos que eu tenho, de uso próprio, né? Mas dentro do mercado que a gente tem acesso e que a gente leva para muitos clientes, os modelos são muitos, centenas, quase que milhares já. Mas eu vou explicar um pouquinho para vocês por que a gente hoje enxerga o vibrador não só como uma forma recreativa, e ele volta, eu vou contar para vocês que ele volta, porque quando ele surgiu, ele também tinha essa performance terapêutica. Não sei se muitas que estão chegando por aqui sabem disso, né? Que isso já era... gente, eu só vou pedir vou fechar os microfones por causa da gravação, tá? Se alguém quiser falar, depois tem uma mãozinha aqui que dá para levantar. Já era falado lá no século XIX sobre os vibradores de uma forma terapêutica, sim. E a gente vai falar um pouquinho da história do vibrador, tá? Gi, vou fechar teu microfone só porque tá dando interferência na gravação. Depois a gente abre, tá, amor? E como assim, Cris, que o vibrador já era terapêutico no século XIX? Sim, ele já era terapêutico no século XIX e ele só surgiu... Eu gosto muito dessa reportagem, já trouxe nas aulas para as minhas alunas aqui, mas eu quis trazer para as convidadas entenderem que esse termo ele não é novo, né? Terapia do vibrador, ele hoje só é mais conhecido, mas ele surge lá no século XIX, no mês de fevereiro, onde sai nas manchetes de jornal a seguinte, né, chamada Freud, Nossos Bisavós e os Vibradores. Sim, há muito tempo atrás, foi diagnosticado que as mulheres tinham uma doença, que era chamada de histeria, né? Que hoje, se a gente fosse classificar, depressão, ansiedade, burnout, uma série de nomes bonitos que surgiram. Só que era outra mulher, né? Era uma mulher que não trabalhava fora, uma mulher que tinha um trabalho excessivo em casa, mas era uma mulher que tinha sobrecarga também corporal, né? Emocional e mental. E elas realmente passaram a ter sintomas de uma possibilidade de histeria que seria uma loucura, uma possível entrando em transe de loucura, né? Não era bem essa palavra que eles usaram, mas só para vocês entenderem. E aí um médico, nessa época, descobriu que massageando a parte, eu vou pegar aqui a minha vulva, não a minha, mas a de demonstração, ele descobriu que massageando essa região aqui, a mulher ela entrava num estágio de relaxamento, o corpo relaxava, né? O que acontece quando a gente estimula aqui, gurias? As que estudam junto comigo sabem. A gente, quando estimula, e eu vou pedir permissão de vocês para pegar um vibrador para fazer isso, só para facilitar a demonstração. Quando a gente estimula essa região aqui, né, que é em volta da vulva, grandes lábios, a gente faz circular sangue, aumentar a corrente sanguínea dessa região. E aí eu vou trazer mais um integrante da nossa aula hoje, que é o clitóris, maravilhoso. Para quem não conhece o clitóris, todo mundo tem o seu clitóris, né? A gente normalmente enxerga, quando a mulher está bem, bem excitada, essa partezinha aqui, ó, cabeça só do clitóris. Mas ela tem que estar muito excitada para a gente enxergar, certo? Só que é a grande sacada do clitóris? Além dessa cabecinha aqui, que tem muitas terminações, são os bulbos, que ficam aonde?
justamente nos grandes lábios. Então, para mulheres que usam vibrador ou para aquelas que estimulam, né, a própria sensação da área da vulva, estimular aqui nos grandes lábios traz um impacto de prazer e sensação muito melhor do que a gente ficar só friccionando aqui. Cris! Aham. E por isso que a gente estimula tanto o skincare, que é a massagem, né? A massagem da vulva, para que a gente possa estimular o sangue correr aqui nessa região, nos grandes lábios. E ele vai inflar. Nessa época aqui, onde o vibrador possivelmente surgiu no século XIX, o que esse doutor descobriu é que se massagear essa região aqui, e aqui a mulher entrava num processo de relaxamento corporal, que hoje a gente chama de orgasmo, né? Ou a própria ejaculação, são coisas diferentes. Tem mulheres que ejaculam, mas que não chegam ao orgasmo. Só que isso virou tão um remédio, uma solução, que muitas que estavam praticando, né, isso em consultório, ou sendo atendida pelo esse médico, começaram a ficar curadas. Elas não estavam mais histéricas, elas não estavam mais ansiosas e nem nervosas e nem enlouquecidas. E aí isso começou a gerar uma fila de mulheres atrás desses consultórios. Só que esses médicos faziam tudo manual, gurias. Então, vocês imaginam, esses homens começaram a ter, agora a gente falaria em ler, né? Mas começaram a ter problemas de tanto estímulo. E aí foi que um cientista, um estudante, um médico da época, desenvolveu o primeiro vibrador. Eu nem trouxe a foto dele aqui ainda, porque se você for pesquisar no Google, primeiro vibrador, você vai ver que ele parece um secador de cabelo, um negócio gigante, que não teria como uma mulher esconder. E eu vou contar bem rapidinho, que essa história eu acho bem interessante. As mulheres começaram a adquirir, só que só mulheres com muito dinheiro, muito mesmo, tá? Se você hoje acha um valor alto investindo num vibrador de R$600, você não tem ideia de quanto custava antes, muito dinheiro. E além de custar muito dinheiro, era visto como uma mulher muito moderna, uma mulher praticamente, né, não quista, só que elas investiam mesmo. Chegou um tempo que a indústria começou a proibir a fabricação desses aparelhos, porque não eram todas as mulheres que conseguiam comprar. E o que a indústria de eletrodoméstico começou a criar? Acessórios dentro de batedeira, liquidificadores, que poderiam causar esse estímulo. E eles realmente vinham como um acessório a mais para que as mulheres pudessem comprar tranquilamente e continuar se estimulando dentro de casa. Tá? Então, vocês percebam que a gente está falando de um tema que, se eu for olhar bem a batedeira da minha avó, pode ser que tenha alguma coisa lá que lembre o estímulo de um vibrador. Porque hoje, para quem tem vibradores, e muitas aqui colocaram no chat que já tem os seus vibradores, eles não têm o formato que a gente sempre imaginou. Eu fui ter o meu primeiro vibrador, gurias, hoje eu estou com 42 anos. Eu fui ter o meu primeiro vibrador aos 35 anos. Logo ali. Então, pensem, eu tive muitas relações sexuais, eu perdi minha virgindade aos 15, 16 anos, tive alguns parceiros, depois casei, estou casada há 21 anos. Eu só vim descobrir ou me permitir olhar para esse aparelho, para esse tipo de possibilidade, aos 35 anos, já estudando sexualidade há 5. Olha só, como assim? Pois é, então o tabu ainda está nas casas de todas as mulheres. E o que eu imaginava quando falavam de vibrador? Não sei vocês. Tem alguém aqui que não tem, que se sinta à vontade de compartilhar no chat, que não tem o seu vibrador, que gostaria de conhecer, que é curiosa, ou 100% da sala tem seus vibradores? O que eu imaginava, quando vocês respondem, o que eu imaginava quando alguém me dizia o que era um vibrador? Que era esse aqui, o Hércules, o meu Hércules hoje, né? Que é o pênis realístico. Esse aqui nem vibra, tá? Mas ele fez uma bagunça gostosa já. Mas ele, né, ele serve para estimular, para a gente exercitar, para a gente fazer uma série de coisas, isso a gente ensina. Só que, para minha surpresa, quando eu fui escolher meu primeiro vibrador, eu percebi que não era isso aqui. Ufa! Já deu um alívio, porque eu pensei, e se eu perco esse negócio? E se alguém acha esse negócio? Como que eu explico esse negócio? Hoje eu não estou preocupada, ele está aqui na minha cabeça porque eu trabalho com isso, né? E eu incentivo muitas mulheres a usar.
Só que quando eu fui conhecer o mercado de vibradores, o mercado, né, terapêutico do vibrador, eu descobri que existem cápsulas, né? Essa aqui é uma cápsula um pouco mais moderna, toda ela é recarregável, então você aperta 3 segundos, ela liga, e a cada 1 segundo ela vai mudando a vibração, tá? As cápsulas, isso aqui pode parecer um batom, mas ele é uma cápsula vibratória, ele é todo feito de silicone, vou deixar mais pertinho da câmera. Ele também é recarregável, então você coloca, conecta aqui, ele carrega e você aperta 3 segundos, ele funciona. Ele tem uma super potência, é silencioso, bonito, discreto e faz um estrago gostoso. Aonde você deseja. Ah, Gi, tem também. Juliana, lá em Portugal, tem também. É a revolução do batom vermelho. Gurias, uma mulher com batom vermelho tem o seu poder, né? Mal sabem eles, depois a gente faz uma foto. Mal sabem eles que o poder do batom vermelho está muito mais do que só cobrir os lábios, né? E aproveitar que a gente está falando desse modelo aqui de cápsulas, né? Toda mulher que começa por uma cápsula, ela, às vezes fica um pouco apreensiva. Mas eu penetro? E como que eu faço? Vou voltar aqui com a minha vulva, só para vocês entenderem, quando a gente orienta uma cliente a usar o vibrador terapeuticamente, a gente não recomenda que ela comece direto na região, tá? Porque se essa mulher, ela não tem prazer, desejo, ela tá com perda de libido, ela tá desmotivada, se eu começar a estimular aqui direto, gurias, pode correr o risco de machucar, porque ela também pode estar com uma perda de lubrificação. A gente vai falar sobre lubrificação aqui, sobre lubrificantes. Sempre que a gente usa um tipo de produto como esse, o que a gente deve recomendar, né? Falando terapeuticamente. Lembrem por que o vibrador surgiu lá no século XIX? Para trazer as mulheres para um estágio de relaxamento. A mulher, ela precisa entrar num estágio de relaxamento corporal, relaxar, despreocupar, para ela entrar num processo de excitação, tá? O homem, ao contrário, ele precisa gozar, entrar em ereção para poder relaxar. O que eu quero dizer? A gente ensina as mulheres, e aí, de verdade, a gente ensina elas a estimular aqui, atrás da orelha, aqui é gostoso pra caramba, no ombro, chegar do trabalho e poder estimular, em volta do bico do seio, área interna da coxa, em volta, né, do umbigo, ou só na parte de baixo do umbigo. E aí, sim, o corpo ele vai entrando em relaxamento, de cima para baixo. E vocês lembram da aula passada, onde eu falo que o coração começa a bater lá embaixo? A gente começa a se dar conta que lá embaixo, eu tenho fisioterapeutas aqui, a musculatura começa a fazer isso aqui, né? Ela começa a pulsar, literalmente, como se o coração estivesse batendo lá embaixo. Por quê? Porque essa região aqui começa a irrigar de sangue. Então, aí sim, bonita, a gente pode pegar um lubrificante, e aí eu sempre recomendo um lubrificante à base de água ou silicone, ou da sua preferência, ou para quem gosta mais de um óleo tantra, tá? Que é o óleo que a gente sempre indica. Por quê? Ó, você vai estimular aqui com óleo tantra o lubrificante, tá? O óleo tantra também vira um lubrificante bem gostoso, para você melhorar a sensibilidade do seu corpo, tanto na ponta do dedo quanto aqui. E aí, gurias, a gente vai potencializar esse sangue que já está correndo. Corpo todo relaxado e aqui pulsando. Quase uma bateria de escola de samba. E aí eu venho com esse brinquedinho, ó, e estimulo em volta. Gente, aquelas que se permitirem, né, que eu digo que se permitir, porque não é toda mulher que se permite olhar o seu corpo. Permita fazer isso de frente para o espelho, de estar realmente, né, com quem tem um espelho grande no quarto, ou botar um espelhinho, você vai ver como essa região, ela pulsa, tá? E aí, não necessariamente você precisa penetrar, você pode continuar o estímulo externo, e aonde você sentir que ele potencializou o prazer, que está chegando num nível de crescimento, porque o orgasmo, ele é construtivo, né? Aquele famoso, sobe e desce, o esquerdo esfria, aquele que treme a perninha, isso não é orgasmo, tá? Ele não tem a sensação, ele tem, passou um negócio aqui que eu nem sei o que é.
O orgasmo, você constrói ele e chega a ficar numa linha, numa situação linear. Você consegue literalmente sentir a ponta do pé adormecer, o cabelo arrepiar. É uma série de sequências corporais para você identificar. Cris, eu não sei se eu tive um orgasmo. Às vezes tem mulheres que têm o orgasmo, mas estão tão anestesiadas corporalmente, que foi o que a gente falou semana passada, que elas não conseguem perceber o cabelo arrepiar, a ponta do dedo adormecer. Essa parte parece que você bebeu um pouco mais, assim, entre slow motion. Quanto mais você tem sensibilidade corporal, mais você consegue identificar, certo? Deixa eu só responder aqui a pergunta da Bruna. Só a Bruna que não está me vendo? Tem mais alguém que está me vendo? Deixa eu tentar fixar aqui a minha imagem. De repente, Bruna, vê se melhorou. Eu estou vendo parcialmente, né? Eu não consigo ver todo mundo por causa da limitação de telas. Eu botei eu como fixada, mas de repente tenta buscar a quem está fazendo a apresentação e fixa também. Certo? Ó, e aí, isso é o que as cápsulas fazem, tá? As cápsulas, então, elas são ótimas para o estímulo corporal. Aí o corpo entrou em relaxamento, aí você vai chegando aqui, certo? Por que a gente precisa falar sobre isso, tá? A gente precisa aprender a falar sobre isso para a gente poder ensinar na hora da nossa relação sexual. Porque senão a gente não consegue ensinar o nosso parceiro ou a nossa parceira. Quem se relaciona com mulheres com mulheres, tem mais facilidade para isso, porque a mulher ela tem a tendência a explorar o corpo da outra para poder conhecer o seu próprio prazer também. Quem se relaciona com o parceiro, gurias, fica única e exclusivamente, vou deixar o Hércules de fora agora, vou trazer um mais bonito, fica única e exclusivamente na penetração. Esse é o dildo, tá? Digam olá, dildo, muito prazer, ficou mais bonito, né? E o que acontece? Quando a gente fala de relação, né, hétero, homens com mulheres, a gente automaticamente tem um problema muito sério aqui. As mulheres entendem que relação sexual é única e exclusivamente a penetração, tá? E aí o que acontece? Um corpo que tá rígido, tá tensionado, tá preocupado, bico do seio sem sensibilidade, não tem lubrificação. O que acontece aqui? O canal vaginal da mulher, quando ela não está excitada, ele está fechado. E aí vai tentar uma penetração, vai machucar. Mesmo usando o melhor lubrificante, não vai ser prazeroso, não vai ser gostoso. E o que a gente ensina no uso com o vibrador? Além de estimular o seu próprio corpo, na hora com o parceiro, gurias, essa região aqui, para o parceiro, ela é muito prazerosa, tá? Não sei se está todo mundo me enxergando. Deixa eu tentar arrumar aqui, se não tiver alguém me enxergando, vocês me falem, porque é para vocês estarem me enxergando como principal. Tem como vocês me trazerem como principal aí. Essa região aqui, lubrificada, a gente consegue fazer um estímulo muito gostoso com o vibrador. E da mesma forma assim, e da mesma forma assim, tá? Então, sim, ele é um ótimo aliado para casal, esses ou esses aqui, né? Que a gente fala de cápsulas vibratórias. Por quê? Porque eu posso aprender com o meu próprio corpo, eu posso entregar para ele conduzir no meu próprio corpo, e eu posso surpreender também, muito antes da penetração. E aí a gente começa a ter relações, casais que entendem que o toque corporal é o que dá prazer. E aí não vai penetrar, Cris? Apenas se vocês quiserem. Porque aqui uma relação ela pode durar muito mais tempo, porque pode haver ejaculação, o orgasmo, só pelo próprio estímulo do toque ou com o vibrador. E ali vocês entram num processo de querer mais. E aí a conexão na hora do sexo fica outra, não tem nem comparação, certo? Tem alguém que me perguntou alguma coisa que eu não vi? Não, só a Ju que falou do Rival, é lindo, também tem. Eu chamo ele de dildo, não sei se é o nome que eu dei, é que eu vou dando nome para as coisas, né? Mas, enfim, então, assim, as cápsulas vibratórias, elas vieram para facilitar o início do uso do vibrador na sua vida, tá? Dá para usar sozinha? Sempre você começa usando sozinha. Não compre nenhum produto pela internet, se você não tem uma consultora de sexualidade perto de você, sem você buscar orientação sobre o seu corpo. Não são todos os modelos que se adaptam a todas as mulheres, tá? Tanto que cápsulas, existem mais de 20 possibilidades de cápsula.
A gente, na consultoria de produtos, a gente consegue orientar essa mulher através de algumas perguntas muito simples. Se tem dor, se tem lubrificação, se tem sensibilidade no seio, se não sei o quê. Então, a gente vai orientando de acordo com o perfil da cliente a melhor cápsula para começar, certo? E uma outra coisa que eu quero aproveitar para falar aqui de vibradores, já que essa moça aparece com vários aqui, veio tão forte para a mídia, eu vou deixar sem volume, mas só para vocês entenderem do que a gente está falando, que as mulheres que usam vibrador hoje não só usam, como falam na TV, como presenteiam as suas amigas. Eu presentei as minhas amigas e clientes VIP, né, Gi? Toda mulher merece ter um bom vibrador. Gurias, aqui, ó, como uma especialista de vendas do vibrador, como uma mentora de sexualidade, sexóloga de informação, não comprem vibrador a pilha e nem a plástico. Ninguém merece colocar no seu corpo algo de baixa qualidade. Cris, mas eu não tenho um valor de investimento de um vibrador como esse, que custa aproximadamente R$199, só para a gente falar aqui em preço rapidinho. Então, você não compra um vibrador a pilha. O que eu compro, então, se eu quero começar? Vai me deixar fora do clubinho do vibrador? A gente podia fazer um clubinho, né? Terapia do vibrador. Depois a gente vai falar sobre isso. Comece pelos vibradores líquidos, tá? E aí o mercado oferece várias opções. Eu trouxe 2 aqui, que é que eu trabalho, que eu gosto. Existem milhares aí no mercado. Então, se você não tem uma consultora, busque pelo termo vibrador líquido ou entre em contato comigo que eu te explico que funciona. O que acontece com os vibradores líquidos? Eles são lubrificantes, tá? Normalmente, eles têm um formato de lubrificação mesmo. Aqui não vai aparecer na câmera por causa da luz, tá? Mas ele é beijável, gurias. Ele tem um sabor muito gostoso. E vibrador líquido, ele não foi feito para colocar, vou voltar aqui com a vulva, diretaço aqui. Não antes, sem relaxar o corpo, porque de nada vai acontecer aqui, tá? A gente vem e coloca na taça que a gente está tomando, para a gente começar o processo de relaxamento através do paladar. Cris, eu vou engolir esse vibrador líquido? Vai. Porque na fórmula desses vibradores líquidos tem jambu, que é uma fruta, me corrija se eu estiver errado, do norte ao nordeste do Brasil, onde ela causa uma sensação de vibração, de formigamento. Claro que nos produtos ela está encapsulada, né? Está numa quantidade certinha. À medida que você coloca aqui na boca e tem o contato do calor ou da bebida, ou do beijo na boca, ou do sexo oral, ele vai potencializar a vibração. A minha língua está vibrando aqui. E é muito prazeroso, né, Ju? A Ju acho que tá também lá se lambendo toda. Quando a gente começa a se lamber, a gente já tá... A Vera também tá. Tem vários aqui que estão. Então, assim, é legal a gente trazer o vibrador líquido, porque quando eu não tenho valor para investir num vibrador de tecnologia, né, que eu tô entendendo ainda que não cabe no meu orçamento, vibrador líquido. Porque você pode usar na bebida, você pode usar para beijo na boca, você pode usar para fazer o sexo oral. Sexo oral, muito cuidado para quem se relaciona com homens. Não podemos e não devemos fazer chantilly, porque aqui é uma região muito sensível para eles, tá? Então, sempre que você quiser fazer a aplicação aqui, primeiro na boca, faz o primeiro efeito, depois aqui. Dá um estrago bem gostoso, mas não coloca direto. Na mulher, dá para colocar? Dá uma gotinha, você coloca no dedo e vem aqui no clitóris. E aí, Cris, coloca no clitóris e vai deitar? Óbvio que não. Você vai se movimentar, querida. Vai estender uma roupa, vai para academia, vai dançar na sala, vai limpar o box para as virginianas de plantão, que são nervosas com a limpeza. Limpar o box com isso aqui no clitóris, minha amiga, você nunca mais será a mesma. E o box, então, nem se fala, de tão limpo que vai ficar. Mas, assim, não tem como colocar um produto com jambu no clitóris sem relaxar o corpo. Então, não tem essa, vou deixar do lado da gavetinha ali, a hora que a gente estiver numa relação, eu vou lá e coloco. Não vai acontecer nada. Então, saiba usar um vibrador líquido, porque ele é uma potência absurda. E a gente vai estimulando o corpo da gente ao prazer. Então, entre cápsulas e vibradores líquidos, são para mulheres que estão iniciando esse processo. Vibrador líquido, cápsula vibratória. Cris,
já sou mais ousada, já testei, gostei, vou comprar minha primeira cápsula. Dá para potencializar a cápsula com vibrador líquido? Deve potencializar. Menina, que é exatamente o que a Thaís Araújo estava falando aqui naquele vídeo que passou antes. Ela estava falando da experiência dela com os vibradores, principalmente os vibradores de sucção. Eu vou mostrar um que eu tenho aqui. Mas ela estava comentando aqui com as gurias que uma mulher que passa a usar o vibrador, seja o líquido em cápsula de penetração, ela vai testando o seu corpo ao próximo nível. Mas existe a possibilidade de viciar? Cuidado, tudo em excesso esconde uma falta. Se eu fico insanamente querendo usar alguma coisa, porque eu estou com a falta de outra. E não é de um homem, é falta, um vazio aqui dentro. Então, tudo em excesso, bebida, comida, cigarro, tudo faz mal. O vibrador também, se você usar em excesso. Então, a gente vai treinando o corpo de formas diferentes. Então, sim, vibrador é para passar na orelha assim, querida. Vibrador é para estimular aqui, bico do seio, e você trazer o relaxamento para o seu corpo, até você chegar na vulva. Então, o que a Thaís Araújo fala ali no vídeo, que eu só botei a imagem, ela vai dizendo, gurias, e não dá vontade de treinar o próximo nível, a gente vai querendo o próximo, sim. O corpo da gente vai criando uma performance diferente. E se eu não quiser mais um marido, gurias, vibrador é maravilhoso, não pede janta, mas ele não beija na boca. Ele não abraça gostoso. Ele não vai lá buscar o que a gente quer que busque. Ele não diz que a gente é gostosa. Então, não confundam as coisas. O vibrador, ele é o melhor amigo hoje do homem. Se a gente souber como mulher conduzir isso. Então, o vibrador, ele treina o corpo dessa mulher, ele realmente treina, para essa mulher, na hora do sexo, ela causar um estrago, uma conexão. Quando eu digo estrago, é uma coisa boa, tá? Um estrago, uma conexão, esse corpo dessa mulher, ele já entra vibrando só no beijo na boca. E é muito legal, porque um corpo uma mulher que tem o corpo que usa vibrador, essa vibração aqui, que a gente fala muito, né, que é o coração batendo lá embaixo, ele vai acionando o cérebro, à medida que eu vou relaxando meu corpo, estimulando sensorialmente. Opa! Tá vibrando. E aí, ele começa a fazer isso aqui. Então, você chegar com o corpo aquecido, com o corpo lubrificado, eu não estou nem dizendo de usar o vibrador antes, minutos antes, horas antes da relação, não é sobre isso. É você treinar o seu corpo com o próprio vibrador fora da relação sexual. E aí, sim, o mercado evoluiu muito. Eu trouxe alguns que eu tenho meu pessoal, tá? Então, o mercado evoluiu. Vocês diriam que isso aqui é um vibrador? Isso aqui é um vibrador. Ele pode e deve ser usado por casais. Pode ser usado sozinha? Pode. Quando você estimula, lembra que eu falei aqui? Ó, esse é ótimo para cá, tá? Então, ele pode ser aqui, pode ser no bico do seio. Ele pega direitinho os grandes lábios, bem direitinho. Ele faz uma massagem muito gostosa e prazerosa no pênis. Muito prazerosa e gostosa no pênis. Ele pode ficar encaixado na vulva, assim mesmo, e o pênis penetrar, porque ele dá de si aqui e o pênis penetra junto, como se fosse um anel peniano. E sim, se você tiver um pouco mais de persistência, você pode estimular a penetração. Ele estimula, penetra aqui vaginal e ele quase encosta na entrada do ânus. Não é para entrar no ânus. Ele quase encosta, então ele tem um estímulo muito prazeroso duplo, tá? Então, é um vibrador que sai muito para casal e ele sempre tem uma proposta muito interessante no uso, na forma como a gente pode conduzir com o casal. Um outro modelo que surgiu e que causou muito alvoroço quando ele surgiu, eu até trouxe um modelo que eu conheci há 7 anos atrás, foi o vibrador de sucção, que hoje ele é conhecido como estimulador de clitóris, né? Você está dando para ver aí. Esse aqui é o da linha Satisfyer, que é o primeiro que eu conheci. Então, foi na época que lançaram o filme De Pernas para o Ar. A Ingrid Guimarães, inclusive, presenteou esse modelo para várias atrizes, inclusive Thaís Araújo, todas elas que são, né, do mesmo convívio, tem o Satisfyer. Anitta falou muito do Satisfyer. Hoje ainda existe, tem outros modelos Satisfyer, só que o mercado foi trazendo outros tantos, tá? Então, qual é a vantagem
Exato, tem o Yu, tem o My Moment agora, tem uma série de vibradores de sucção ou estimuladores de clitóris. Qual é a sacada desse produto? Esse produto aqui, para quem está acostumado só com penetração, ele vem para revolucionar a tua cabeça, muito mais do que o teu corpo, tá? E aqui sim, aqui ele faz um trabalho, uma entrega de uma forma inteira, sem atrito, sem contato com o corpo da mulher. Então, da mesma forma, se eu comprar um sugador de clitóris, estimulador, e colocar direto no clitóris, vou gozar em 3 minutos? Não. Eu só recomendo para mulheres esse tipo de produto aqui, essa tecnologia maravilhosa, que isso aqui é uma Ferrari, né? Se você souber conduzir o teu corpo. Então, primeiro a gente começa, cápsula, tá? E até pode comprar um dildo para o banho. O dildo é maravilhoso no banho, tá? Aqui, você precisa já ter dado esse comando para o cérebro na sua rotina, que prazer não é só relação sexual, que prazer está fora da cama e que eu posso treinar o meu corpo sensorialmente ao prazer, através do paladar, da audição, do toque, do olfato. Por quê? Porque aí você vai entender o valor, literalmente, de um produto como esse, tá? Um produto que faz ficção, e eu conheço muita gente que compra no impulso de ver na internet, no impulso de uma amiga ter comprado, e não acontece nada. E eu digo, eu te falei, eu quis te orientar, e você foi teimosa. Então, é um produto muito bom? Excelente. Mas ele precisa de alguém que saiba conduzir. Isso aqui é como se eu tivesse um Porsche na garagem sem carteira de motorista. Se você, como mulher, não quiser passar pelo processo de consciência corporal que a gente está trabalhando na jornada e não desafiar o seu corpo passinho a passinho, não compre um sugador de clitóris, porque ele não é para você. Agora, se você tá fazendo a jornada bonitaça, como eu tô recebendo inbox, algumas de vocês, e já entendeu que você quem manda nesse corpo, que você que pode estimular sensações e que você tem consciência do prazer fora da cama, aí você é merecedora de um sugador de clitóris. Por quê, gurias? Ele tem aqui, ó, lá dentro, ele tem uma tecnologia, né, uma ventoinha, que são ondas de pressão. Então, percebam, tá lá dentro, tá mais ou menos aqui, ó. A gente encosta aqui no clitóris e ele não tem contato físico. A ventoinha que faz a sucção não tem nenhum contato físico com o clitóris. Não tem a fricção. Ele simplesmente você posiciona ele, e aí, para posicionar, é o que eu falei. A mulher que não está excitada, ela não vai conseguir achar a cabeça do clitóris. Vai estar para dentro, vai estar murchinho, o clitóris vai estar assim, ajudiadinho, e não vai conseguir achar a cabecinha do clitóris para encaixar, porque é só o encaixe mesmo, é só encostar. A mulher que está no processo de excitação, ela só encosta aqui, isso pode ser feito no banho, porque normalmente os produtos de sucção, eles são resistentes à água, não à imersão de banheira, mas a umidade, né, só tem, claro, ter cuidado, dependendo do modelo. Só no encostar, ele começa a fazer isso aqui. E aí ele vai inflando os bulbos vão inflando, e ele te leva a um nível de orgasmo que eu não sei explicar até hoje. E eu já uso ele há 1, 2, 4, 5 anos. Gente, é surreal o que esse produto pode fazer com uma mulher. E mais, daí tu goza em 3 minutos e aí tu não tem mais vontade então com teu marido, mas eu tô subindo pelas paredes. Eu sou a mais devoradora. O dia que eu acordo decidindo que eu vou usar isso aqui, o Bruno que chega em casa, porque vai ter sexo. Ele estando ou não estando, vai ter. Porque vai dando um negócio na gente, uma coisa, um fogo, um tesão assim. É os dias que mais eu gravo conteúdo para as minhas alunas, porque é quando o corpo está entrando num processo realmente de conexão, e a gente fala bem forte sobre energia sexual, porque é sobre isso, tá? Só que não é um produto de ligar e desligar, que eu digo assim, liga e desliga, funciona? Não. Claro que tecnologicamente sim, né? Mas o que eu quero dizer, você precisa se permitir passar pelo processo do que a gente está falando lá na jornada. Hábitos, rotinas, ambiência, consciência corporal, magnetismo, atração, então, total. E aí, isso já faz parte da terapia do vibrador, gurias.
Uma cliente, uma paciente que vem conversar com a gente, ela vai ter que passar pelo processo de consciência corporal para poder chegar no uso de um produto como esse. O mercado, ele só melhora, mas as mulheres cada vez se anestesiam mais. Então, não tem... Mulher anestesiada jamais vai conseguir chegar num nível de prazer e orgasmo com o melhor produto que exista, tá? Ah, mas eu tremeu minha perna. Você pode mais. Eu desafio as minhas pacientes, meus clientes, a um nível de muito prazer. Tremer a perninha para você é prazeroso? Você pode mais. E aí você vai realmente levando seu corpo a um prazer surreal, certo? Até aqui tudo bem? Vibrador sempre me deixa um pouquinho mais nervosa, porque eu amo vibrador. Eu acho que realmente todas as mulheres merecem acessar um produto como qualquer desses aqui. Eu já apresentei a minha mãe com um vibrador que tem 70 anos, não tenho vergonha de dizer. É lindo de ver uma mulher que se permite pegar um vibrador na mão e dizer, é meu vibrador, né? Eles são bonitos, eles são tecnológicos. E, de verdade, encarar o produto com esse processo. Não compre o produto para resolver um problema. Né? Não compre o produto porque alguém na internet disse que é bom. Não compre o produto porque a tua amiga disse que chegou no orgasmo em 3 minutos. Ela não está mentindo, mas provavelmente ela está num estágio que não é o seu. Então, você precisa primeiro começar com a consciência corporal, né? Lubrificando o seu corpo, pós o banho, direitinho. Fazer um ritual do amor próprio, diário, tá? Não dá para brincar com isso aqui, querendo resultado se você não faz o básico, certo? Então, esse nomezinho, esse lacinho desse produto, eu gosto muito dessa imagem, porque simboliza realmente um presente. A gente está em 2024 e a gente tem um tabu muito grande de mulheres que não querem nem escutar sobre o vibrador. Eu sei que tem uma questão religiosa, eu respeito, mas se toda mulher entendesse que ele é um processo terapêutico que poderia ajudar muito a aliviar uma série de coisas, né? Por exemplo, as clínicas de fisiopélvica que eu atendo, elas não indicam os vibradores de penetração, porque as pacientes, na grande maioria, têm vaginismo, dor física mesmo, né? Entre outras tantas tratamentos. A doutora Rúbia, que é uma das minhas maiores parceiras desse atendimento, todos são indicados por cápsulas vibratórias, aí tem um outro modelo para a linha fisiopélvica, né? Não são esses aqui, são outros modelos, e os de sucção, os estimuladores de clitóris. Por quê? Porque ela já está em acompanhamento com a doutora, né? Então a doutora sabe, Cris, ela pode entrar com esse produto. E a paciente vem, compra, passa pelo meu processo de consciência corporal, e aí realmente a gente consegue um resultado em conjunto com o tratamento médico-físico. Então, é muito importante a gente olhar também para essas profissionais fisiopélvicas, porque elas têm uma demanda bem grande de mulheres que passam por tratamento e depois querem se permitir sentir prazer. E antes mesmo de voltar para a relação sexual, porque elas têm medo da penetração. Então, o vibrador ele ajuda nesse processo, tá? Mas sempre orientando em parceria com a doutora, nunca pela minha conta ideia, né? Algumas coisas eu já sei orientar pela experiência que eu tenho. E aí, para a gente atender aqui o tempinho certinho, hoje, gurias, a gente não precisa mais falar de vibrador, a gente não precisa mais falar de prazer escondido dentro de uma loja, no centro da cidade, num lugar sujo, num lugar escuro. Hoje existem eventos, congressos, onde a área médica vai para cima do palco, né, para trazer essa informação da necessidade do prazer feminino, e sim, o vibrador ele é um aliado hoje, tá? Então, eu tive a oportunidade, assim como outras tantas de vocês que estão aqui, de assistir a área médica falando da importância. A gente só precisa entender que cada cliente ou paciente, ela tem um tipo de produto, um tipo de vibrador a usar, um tipo de corpo, um tipo de crença, então a gente não pode indicar todos os modelos para todas as mulheres. Certo? E aqui me deixa muito feliz, porque cada vez mais esse movimento aqui de físios, sexólogos e terapeutas se unindo para trazer um papo de responsabilidade para nós, né? Que é sempre primeiro para a gente, para a mulher, e depois para as nossas relações. E sim, hoje a gente já vê uma consciência pélvica, né? A gente já falou sobre isso em outro momento, não na jornada, eu já tive a possibilidade de trazer a doutora Rubia para as minhas aulas, para explicar a importância dessa consciência pélvica, né?
Não só falar do famoso pompoarismo, do aperto e solta, não sei o que, não. A gente entender o que é tudo isso e qual é a finalidade e como que a gente deve olhar com responsabilidade para a nossa saúde física e sexual, certo? Quanto a vibradores, a gente não vai estender muito, porque o assunto de vibrador, ele requer realmente um olhar personalizado, tá? Eu não vou mentir para vocês. Para quem nunca usou e entrou na sala para conhecer, pode me chamar em box depois. Não é um tema, não é uma aula que a gente possa sair indicando, todo mundo, compre batom. Não é. A gente precisa realmente olhar o que essa mulher já se permitiu usar, desde um óleo, um lubrificante, um acessório, como que ela está, em que relacionamento que ela está com ela mesma, para que a gente possa orientar o melhor produto. A única coisa que eu queria que de verdade você saísse daqui plantando essa sementinha é que realmente o vibrador, ele merece, né, chegar nas mãos de mais mulheres. E talvez muitas mulheres não saibam desses movimentos. E que existam, sim, pessoas que conduzem com responsabilidade, com acolhimento, um atendimento personalizado, que não precisa ela atravessar a cidade, escolher, entrar numa loja, ficar se sentindo, né, se sentir intimidada, essa é a palavra, né? Hoje existem milhares de consultoras, né, profissionais da área da sexualidade, que trabalham com atendimento personalizado. Então, se você é uma mulher que está aqui nessa sala, ou está assistindo essa aula depois lá no YouTube, e que conhece uma mulher que nunca teve a oportunidade de conversar com alguém para entender por que o vibrador é tão importante, saiba, indica esse vídeo para ela, porque é importante que ela saiba que existe, sim, muitos benefícios e que, inclusive, emocionalmente, mentalmente, a gente falando, a gente consegue resultados aliados também a tratamentos com psicólogas, de um tratamento de muita efetividade. Então, a gente passa a trazer um pouco mais de liberdade e de decisão. Certo? Nós temos 10 minutos, se alguém tiver alguma pergunta para me fazer, alguma consideração, até um depoimento, fica bem à vontade. Para aquelas que entraram depois, agradeço por terem vindo aqui, por estarem participando da jornada. A jornada continua até o dia 21, então provavelmente a gente vai ter mais uma aula ao vivo. Eu ainda estou decidindo o tema de acordo com o que está vindo. E hoje, por incrível que pareça, veio muito forte mais de uma, duas, três, quatro, cinco, e é um tema que eu já escuto há muito tempo, sobre a dificuldade do ciclo menstrual, como as mulheres ainda sofrem com isso, a dificuldade de entrar na menopausa, de não ter informação. Então, provavelmente, a próxima aula para a gente encerrar a jornada vai ser fazendo as pazes com o nosso útero. A gente vai falar sobre ciclo feminino, ciclo menstrual e o climatério e uma possível entrada na menopausa. Porque mulheres que não convivem bem com seu ciclo menstrual, elas têm sérios problemas. Tá? Não só físico, como emocionais e tantos outros. A gente precisa falar isso com mais tranquilidade. Gurias, alguma pergunta? Só palminhas? Ficou claro para vocês? É importante que a gente traga sobre isso. Eu não entrei no detalhe aqui, mas a gente isso em outro momento eu vou trazer para as minhas alunas, pessoalmente. A gente já tem hoje o uso de vibradores, estímulos externos do vibrador, para meninas de 16, 17 anos, muitas até que não perderam a virgindade, por uma série de dores pélvicas que ela tem, e para a gente começar a trazer relaxamento para esse corpo, tá? Mas isso tudo sempre orientado pela área médica, fisiopélvica, junto com o ginecologista. Certo? Espero que vocês tenham gostado, aquelas que puderem me marcar lá no crisago.oficial. Essa jornada está sendo feita com muito carinho, de coração. Tenho certeza que é um presente muito mais para mim do que para vocês. Estou entrando num processo de renovação de ciclo a partir do dia 27 de março, e eu tenho muito cuidado com os dias que antecedem o meu aniversário. Eu cuido muito desse novo ciclo, eu cuido muito do meu corpo, dos ambientes que eu acesso. Isso tudo que me trouxe foi a maturidade e o meu conhecimento em sexualidade. Então, convido vocês também a fazerem esse movimento nesse mês de março. Se cuidem, não acessem qualquer lugar, não confiem em qualquer conversa e se preservem, certo? Um beijo grande, depois essa aula sobe lá para o grupo.
Alguém quer falar? Acho que não, né? Só levantou a mão. Tá bom. Beijo, beijo, beijo grande. Fiquem com Deus.